Olá, estamos de volta e vamos começar com sucessão. E a pergunta direta do deputado: Ciro Gomes é candidato ao governo de São Paulo ou à presidência da República? Ciro Gomes deve ser candidato a presidente da República. Veja bem, o Ciro está... Deve ser no sentido de tendência ou ele deve realmente, só acha que ele tem que ser? Eu acho que ele tem que ser candidato a presidente da República. Veja bem, tem um ditado popular que diz que time que não joga não tem torcida. Nós temos um candidato preparado, já foi testado do ponto de vista administrativo, como governador do Ceará, como ministro da Fazenda, como ministro da Integração Nacional. É um homem preparado intelectualmente, especialmente do ponto de vista econômico. Eu diria que depois do presidente Lula, hoje, é o político brasileiro que mais conhece o Brasil, conhece profundamente o Brasil, conhece de estudar e conhece de visitar e de conhecer. É uma pessoa que vem aparecendo, já foi testado eleitoralmente, vem aparecendo de forma bastante significativa nas pesquisas de opinião. Portanto, no nosso entendimento, reúne todas as condições para ser presidente da República. Deputado, se o Ciro Gomes é tão bem preparado ali para disputar a presidência, por que o governo de São Paulo, ele é melhor do que a Dilma, por exemplo? Não, veja bem, o Ciro mudou o título para São Paulo em função de uma negociação interpartidária. Isso é um apelo que foi feito pelos partidos aliados. O PSB assumiu esse compromisso e modificou o título. Acho que isso foi extremamente positivo, porque o debate que antecedeu a modificação do título, vai mudar, não vai mudar, tal, deu visibilidade à candidatura do Ciro e isso acabou sendo benéfico à sua candidatura. Por outro lado, o Serra passou recibo, mostrou claramente uma preocupação com o Ciro Gomes e obrigou o Serra a permanecer ali em São Paulo. Então isso tudo contribuiu para o maior objetivo nosso do PSB, que é manter e preservar as conquistas iniciadas pelo governo do presidente Lula. A candidatura Ciro parte de um entendimento do PSB de que duas candidaturas da base têm maior possibilidade de levar essa eleição para o segundo turno e garantir a continuidade desse projeto do que uma. E é por isso que nós estamos envolvidos nisso. Agora, deputado, eu vejo aí dois óbices na candidatura do deputado Ciro à presidência. Primeiro, foi um fato que ocorreu essa semana, no qual as esquerdas de São Paulo selaram um acordo para a disputa do governo estadual. E o nome mais cotado é o do deputado Ciro Gomes. Depois, ele mesmo disse que se o Aécio for o candidato do PSDB, ele não precisa ser candidato. E dentro dessa mesma pergunta, eu quero saber o seguinte: se o Aécio for o candidato do PSDB, o PSB acompanha o Ciro apoiando o Aécio, vai de Dilma ou vai ficar rachado? Aliás, eles têm uma reunião justamente na próxima semana e essa é uma das hipóteses que fala de eventualmente o Ciro ser vice do Aécio, né? Não, veja bem, isso tudo faz parte do jogo político e das táticas e estratégias políticas de cada um. O PSB tem muito claro qual é a sua posição, embora tenhamos uma excelente relação com o Aécio e gostemos muito do Aécio. Eu particularmente admiro muito a forma do Aécio fazer política, no sentido de utilizar o diálogo como grande instrumento da política e não a destruição dos adversários, mas a gente tem muito claro que é impossível o PSB ter uma aliança com o PSDB nesse momento. Nós teremos a nossa candidatura ou estaremos uma outra candidatura dentro do nosso campo. Essa possibilidade não existe. Agora, é importante ressaltar que toda essa movimentação política que o PSB vem fazendo está nos colocando muito bem no cenário político nacional. Hoje você tem 4 partidos que estão protagonizando o processo político no país. É o PT, pela presença do presidente Lula e da ministra Dilma Rousseff, é o PSDB, pela presença do governador José Serra e do governador Aécio Neves, é o PMDB, pela sua importância, pela sua capilaridade no país, e o PSB, que hoje
já se decidisse não ter candidato à presidência da República, teria o candidato a governador de São Paulo com o apoio de um conjunto enorme de partidos, inclusive o PT. Ou seja, o PSB está fazendo política. E quando eu assumi a liderança do PSB, essa foi a nossa primeira decisão estratégica. Vamos caminhar com o Ciro pelo Brasil, vamos motivar o partido, vamos mobilizar o partido, vamos discutir as questões estratégicas do país. E isso está dando certo. Ele me perguntou se achava que o Ciro é melhor do que a Dilma. Não é questão de melhor. A ministra Dilma reúne todas as condições para ser candidata e para ser um excelente presidente. Questão que o PSB tem o seu candidato. Quem vai decidir quem é o melhor para governar o Brasil é a população na hora do voto. Qual a avaliação que o senhor faz da ministra Dilma? Quer dizer, ela tá realmente mostrando viabilidade, a ministra está aprendendo, vamos dizer assim, a ter desenvoltura política. Uma das críticas que eram muito fortes a ela, de que ela tinha pouca experiência no lidar com o Congresso. Qual a avaliação eleitoral e política que o senhor faz da ministra Dilma? A ministra Dilma é uma mulher extremamente preparada, já testada do ponto de vista administrativo, que representa a continuidade de um projeto que vem melhorando significativamente o país, todos os indicadores sociais e econômicos, como disse. É candidata de um partido forte, terá uma ampla base de partidos a apoiando. Agora, nunca foi testada eleitoralmente. É uma incógnita do ponto de vista eleitoral. Certamente, em função de representar todas essas forças, de ser uma candidata que terá apoio do presidente da República, certamente terá uma votação significativa, será uma candidata em qualquer circunstância muito competitiva. Não tenho dúvida disso. Deputado, e na sua avaliação, nesse contexto que você falou que existem 4 grandes partidos aí, o que as eleições de 2010 representam para o PSB? Uma oportunidade de crescimento, de afirmação no cenário nacional e nos cenários estaduais. Nós temos hoje a perspectiva de ter um candidato à presidência da República disputando efetivamente a presidência. Nós devemos eleger pelo menos 4 governadores e a nossa expectativa bastante realista é de eleger uma bancada de 50 deputados federais. Deputado, uma questão sobre São Paulo. Recentemente, seu partido filiou um grande empresário, Paulo Scaff, presidente da Fiesp. E o Paulo Scaff não é uma pessoa muito bem vista pela esquerda, sofreu várias críticas. Como é que o senhor vê essa situação de um partido que traz uma ideologia de esquerda no nome, filiar um grande empresário? O senhor acha que essa definição clássica de direita, esquerda e centro está ultrapassada? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu acho que o grande desafio do Brasil é uma política de desenvolvimento consistente, que o Brasil possa crescer a níveis extremamente significativos. Para isso, nós temos que unir o setor produtivo comprometido com o desenvolvimento, a comunidade científica, os setores representativos dos trabalhadores e o conjunto da sociedade civil. Se essa unidade se der em torno de objetivos bastante concretos, de inserção do Brasil no cenário mundial, de uma política de desenvolvimento que promova a redução das desigualdades sociais e as desigualdades regionais, qualquer empresário é muito bem-vindo. A vinda de Paulo Scaff para o PSB representa esse desejo do PSB de construir uma grande aliança em torno do desenvolvimento nacional. Encerramos mais esse bloco, voltamos em seguida.